E o Ceará, hein? Mais 3 pontos conquistados num confronto, aspas, direto. Venceu do Vasco, 2-1 no Castelão. Nesse momento é o terceiro colocado com 7 pontos. Beleza, que com um jogo a mais em relação a todo mundo, mas até o momento é um campeonato impecável do Ceará. Heitor, qual pílula você escolhe? A galera vai me sacanear nesse vídeo de novo. Calma, paciência, o campeonato só começou agora. 4 rodadas ainda, o campeonato não acabou não. Eu sou lanterna, tenho um ponto conquistado, mas eu tenho um jogo a menos também, jogo hoje contra o Bragantino. Então, calma, paciência. Tem mais 35 rodadas para o Sport, mais 34 rodadas para o Ceará, para lá na última rodada a gente avaliar melhor qual pílula de fato estava certa, se era do Sport ou a do Ceará. Bom, meus amigos, seguinte, vamos aqui trazer primeiro o panorama geral do Ceará na competição. É impecável, gente. Então veja só, poderia vencer do Bragantino, estava vencendo até os 46, 47 minutos do segundo tempo, mas acontece, cara, tem outro time do outro lado, que vai fazer pressão, que tem qualidade para fazer o gol de empate, que tem qualidade para vencer do Ceará, inclusive o próprio Bragantino mostrou a partir dos 35 do primeiro tempo que poderia vencer o jogo contra o Ceará. Bruno Ferreira teve que fazer uma defesaça depois do 2-2, o Ceará poderia até perder o jogo. Então você olha para esse empate lá atrás e fala, porra, dava para vencer? Dava, mas poderia perder também. Então um empate fora contra o Bragantino é um bom resultado. Eu não estou nem analisando o enredo do jogo, mas o resultado em si é bom. Pegou o Grêmio no Castelão, o Grêmio jogando muito mal. Qual é a do Ceará? Esse jogo contra o Grêmio, dá para vencer? Eu vou lá e venço. O Ceará vai lá e vence. 2-0, criando saldo ainda mais. Fez um jogo espetacular? Não, mas mais uma vez um jogo de eficiência, um jogo mais organizado taticamente do que o adversário. Pode perceber que todos os primeiros tempos o Ceará saiu vencendo. Todos os jogos. Contra o Bragantino faz 2-0, contra o Grêmio faz 1-0 no primeiro tempo, contra o Juventude faz 1-0 com o Ailon e contra o Vasco ontem faz 1-0 com o Pedro Raul. Daqui a pouco a gente chega em Pedro Raul. E Pedro Raul, hein? Então, assim, muito bem contra o Grêmio, diante da limitação do grupo, conseguiu fazer um jogo bem organizado, explorar a jogada de transição e fazer os 2 gols dessa forma. Então, assim, o gol de pênalti, na verdade, foi marcado por Pedro Raul, o segundo gol foi em transição. Bom, venceu do Grêmio, carimbou os 3 pontos. Dá para vencer? Ganha, cara. O Ceará foi lá e venceu. Pegou o Juventude no Alfredo. Aí você olha para o contexto que o Ceará está inserido. Porra, eu ganhei do Grêmio em casa, perdi do Bragantino, empatei com o Bragantino fora, tô com 4 pontos. Eu criei margem para, porra, se perder do Juventude no Alfredo, não é nenhum desespero, porra. Não é, meu Deus, que resultado horroroso, catastrófico, vai para cair para a Série B. Não, ok. Por quê? Porque criou gordura para poder perder do Juventude. Aí você olha para o jogo contra o Vasco, porra, beleza, perdemos do Juventude, temos que carimbar os 3 pontos contra o Vasco. O Ceará era leve favorito, era do empate para a vitória do Ceará. O Ceará em casa, se a gente for analisar o recorde dos últimos 24 jogos, são 21 vitórias do Ceará e 3 empates, pô. É um número muito expressivo. Aí, tem campeonato estadual no balaio, tem Copa do Brasil contra time fraco, tem Copa do Nordeste contra time meia boca. Tá, o Sport essa temporada, em 11 jogos na ilha, perdeu 5, pô. Contra Altos do Piauí, contra o Fortaleza, contra o Náutico foi mal. Então, assim, o Sport, mesmo sendo muito melhor do que vários times aí que enfrentam de Série C e D, o Sport perdeu 5 jogos já na ilha, pô. Perdeu contra o Palmeiras recentemente também, por causa da arbitragem. Então tem que se enaltecer, sim, o que o Ceará faz no Castelão. 24 jogos de invencibilidade, mano. Não é para qualquer um conseguir construir essa invencibilidade, não. E mesmo que a Série B esteja no balaio aí também, o Ceará não perde no Castelão dificilmente. E ontem venceu mais uma vez. Aí você olha pro confronto, porra, é o Vasco no Castelão, tem que vencer. Vai lá e vence. E mais uma vez, mereceu vencer. O jogo contra o Grêmio e o jogo contra o Vasco. Vai entrar agora no outro debate. Porra, mas o time depois que faz 1-0, sofre muito, não que sofre tanto defensivamente, mas meio que se acovarda muito, fica muito no campo de defesa tentando jogar em transição. E aí sofre um pouco mais do que deveria nos jogos. Até concordo de certo modo. Mas isso tá no pacote de, cara, eu tô jogando a Série A. Olha a limitação do meu grupo de jogadores. Tem um limite físico também. Uma hora o time vai cansar. Normal, natural, e abrir o placar. Então coloca a responsabilidade para os caras lá. E o Ceará está conseguindo fazer a transição defensiva com qualidade e a transição ofensiva também com qualidade. Coisa que o Vasco não apresentou ontem. Então, assim, normal, natural, cara. Normal, natural. Acontecer, mas sofreu empate porque recuou muito. E isso é verdade, eu tô concordando. Só que a gente tem que entender que a gente tá jogando Série A. Quando eu falo a gente, eu me incluo no esporte aqui também, no balaio. A gente é um time que briga para não cair. Então é natural que sofra mesmo. E aí você vai precisar de um goleiro milagreiro, ou um goleiro muito bom, que faça ótimas defesas, quando o time precisar, e um centroavante finalizador, matador, que consiga contribuir com muitos gols.
E a gente vai falar sobre Pedro Raul já já e passar os gols da partida e o contexto da tabela de classificação também. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, entra em ação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? E Pedro Raul, artilheiro da Série A, 4 gols marcados. Com a camisa do Ceará, 10 jogos, 10 participações em gols. 9 gols e 1 assistência. Porra, espetacular, fantástico. E ontem, mais uma vez, foi muito importante. Foi o melhor em campo disparado, não só pelos 2 gols, mas também pelos 2 gols, é evidente. Os 2 gols exponencializam muito ali ele para ser o melhor em campo. E o jogo entregou muito o que a gente esperava, né? Um jogo que o Ceará tinha um leve favoritismo, ia jogar muito em função de Pedro Raul, e tem que jogar sim em função do centroavante, que está vivendo uma ótima fase. Já o Vasco ia jogar muito em função de Verratti. E tem que jogar sim, já que Verratti está em ótima fase também. O Pedro Raul faz 2 gols, Verratti faz 1. Prometeu, né? Prometeu e cumpriu. Os caras que tendiam a fazer gol fizeram, Verratti e Pedro Raul. Agora o detalhe. Observem quantas vezes Pedro Raul aparece na grande área e consegue sempre se antecipar à defesa do Vasco. Sempre se antecipar a João Vitor. Sempre se antecipando em relação a Lucas Freitas. Velho, mais uma vez, a análise ontem do Sport TV durante o jogo foi perfeita. Pedro Raul ainda não tinha feito gol. Antes de sair o gol, assim, 1 minuto antes de sair o gol, o comentarista do Sport TV falou: cara, Pedro Raul tá toda hora passando giz no taco. Tá toda hora ganhando os duelos. Toda hora tem um cruzamento ali, Pedro Raul toca na bola. Toda hora tem um cruzamento, Pedro Raul senta em cima, por cima e por baixo. Sempre tá finalizando. Quando ele tiver uma chance mais clara de gol, o gol vai sair. Foi dito e feito. Ele comentou aquilo 1 minuto depois. Bola na esquerda, erro de João Vitor, cruzamento de Mugri, Pedro Raul mais uma vez, com o giz, já lá ele, né? Com o giz passado já no taco, estava apurado, finalizou bem, fez 1-0 para o Ceará. Então, assim, apesar do Ceará não estar fazendo um jogo brilhante, magnífico, espetacular, era o time que estava com maior posse de bola no campo de ataque, era o time que estava mais organizado nas transições defensivas e ofensivas, e era o time que estava finalizando mais e criando mais, cara. E aí, a qualquer momento que tu tem um deslize contra o Ceará, que tu tá desatento na marcação, ou que tu erra um passe e o Ceará rouba, vai sair o gol. E foi assim que saiu. Mais uma vez, não tem nada de espetacular assim, porra, que futebol encantador do Ceará. Não tem. É jogo de boa marcação, de disciplina tática e de eficiência. Transição e velocidade. É isso que precisa, cara, para times de certo modo limitados em relação à média, que precisam sobreviver na Série A na briga para não cair. O Ceará, até o momento, tá entregando tudo isso, que o Sport precisa começar a entregar também. Bom, vamos lá, pro gol do Ceará. O primeiro gol marcado por Pedro Raul. Jogada aqui construída de pé em pé. A bola chega para Fernando Sobral e ele passa a bola errada. Ele faz um lançamento ali para Lucas Mugni. Só que aí que vem um grande erro, né? João Vitor não consegue fazer bem o passe ali para Léo Jardim. Eu acredito que nessa bola espirrada ele tenta dar o passe para Léo Jardim. Só que o passe foi para Lucas Mugni, que deixa Pedro Raul em condições claras para fazer o primeiro gol do Ceará. E é o tal negócio. Olha, Pedro Raul, a todo momento, percebendo que Lucas Mugni ia ganhar ali na velocidade e ganhou na dividida, né, com o João Vitor, ele já sai em disparada, ele foi muito inteligente. Já o zagueiro mamão do Vasco, chamado Lucas Freitas, vacilou, estava cochilando. Ele pode perceber aqui, ó, que ele olha para a direita, pô, não tem ninguém aqui. Só que ele não olhou para a esquerda e para trás, onde Pedro Raul estava atacando o espaço com muita velocidade. E Pedro Raul recebe o cruzamento de Mugni e atropela Lucas Freitas e finaliza ali meio que de coice, né? Fazendo 1-0 para o Ceará. Mais uma vez, jogada de deficiência do Ceará, cara. Não tem para onde. Não é uma jogada de brilhantismo técnico, não é uma jogada de brilhantismo num jogo grande coletivo, mas é uma jogada de inteligência, de eficiência e também de marcação-pressão ali. Não de marcação-pressão, né? Mas da inteligência de Mugni ao roubar aquela bola, a famosa pressão pós-perda. Vacilo do Vasco, cara. É um gol muito também na conta da defesa do Vasco, que João Vitor e Lucas Freitas ontem foram os 2 piores em campo. O Pedro Raul comeu os 2 de coco durante todo o jogo. Agora, quem comeu Verratti, lá ele, em todo o jogo, foi a dupla de zaga do Ceará. Pode perceber, enquanto a toda hora Pedro Raul estava passando giz no taco, Verratti nem tocava na bola. Marlon e William Machado estavam colocando, os dois estavam colocando o Verratti no bolso. Verratti, coitado, tinha que correr para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, exausto em campo,
praticamente não conseguindo finalizar uma bola na barra. E olha que o jogo do Vasco funciona muito em função dele, com jogadas de Nuno Moreira pela esquerda, de Piton, para tentar achar cruzamento para ele. Só que o Vasco estava num dia muito ruim também. Assim, ninguém jogou nada no primeiro tempo. Então, qual foi o jogador do Vasco que jogou bem? Nenhum, não tem. Garré horroroso, Nuno Moreira horroroso, Hugo Moura horroroso, Piton horrível, Lucas Freitas e João Vitor, os dois piores em campo, Paulo Henrique fraco. Sim, todo mundo jogou muito mal. Paulinho Paula horroroso. Todo mundo muito mal no jogo. Já o Ceará você tinha a dupla de zaga funcionando muito bem, Matheus Baia jogando muita bola, Dieguinho bem, Mugni na assistência, Pedro Raul decidindo, Galeano muito bem, muito boa a partida de Galeano ontem no jogo. Então assim, tudo funcionava para o Ceará e nada funcionava para o Vasco. E até a própria estatística que eu narrei traz aqui para vocês mostra isso no primeiro tempo. Ó. Foram 2 chances claras que o Ceará criou, 8 finalizações para o Ceará contra 4 do Vasco. 2-0 em chances claras para o Ceará, 8-4 em finalizações. Então era um Ceará melhor na maior parte do tempo. O Vasco chegou, Heitor, chegou, cara, numa finalização de Payet. No início do primeiro tempo, ele pega uma finalização ali com um passe de Nuno Moreira e ele finaliza a bola raspando a trave, seria um golaço. Mas também só teve isso do Vasco em todo o primeiro tempo, de uma chance mais perigosa. O Ceará chegou um pouco mais. Inclusive, depois desse gol, o Vasco erra de novo na saída, o Ceará rouba a bola, Pedro Raul, na pequena área, tenta driblar João Vitor, mas aí ele erra no drible. Só que a confiança, né? Ele poderia tocar. A confiança desse travante artilheiro da Série A, que tá decidindo ele, porra, vou me consagrar aqui e fazer mais um. Aí ele tentou se consagrar, mas não conseguiu. Então o Ceará tava melhor do que o Vasco na partida e faz 1-0. Vem o segundo tempo. Carilli mexe. Carilli coloca Jair com Jadson. Colocou Jair, tirou Paulinho Paula, alteração correta. Colocou Adson, tirou Garré, alteração correta. E colocou Ryan e tirou o Nuno Moreira, para colocar mais velocidade no Vasco, que era um time lento, moroso, com a transição ofensiva muito assim, letárgica. O Ceará conseguia recompor a marcação com muita facilidade e o Vasco não conseguia fazer nada, porque era um time lento em transição, cara. E aí o Ceará conseguia fazer a recomposição com muita tranquilidade, fechar 2 linhas de 4, o Vasco não se criava. Quando o cara ele mexe nessas peças, o Vasco passa a ter uma transição em maior velocidade. E o Vasco cresce no segundo tempo. Não é à toa que a estatística mostra um pouco do que foi o jogo no segundo tempo. O Vasco foi melhor do que o Ceará no segundo tempo. Teve mais finalizações, teve muito mais posse de bola. Bruno Ferreira teve que fazer boas defesas. E teve uma chance clara criada e um gol marcado também. Então o Vasco cresce depois das alterações. Mas não faz o gol de empate. E aí, se tu não faz o gol de empate contra o Ceará que está na ótima fase, Pedro Raul vai e vai matar o jogo. Vou até trazer aqui para vocês o segundo gol da partida. O Ceará rouba a bola aqui no início, tá, gente? Na origem. Eu não vou passar toda a jogada, mas eu vou passar um pouquinho. O Ceará rouba a bola aqui na origem e sai a jogada aqui em transição. Galeano muito bem na partida mais uma vez. Solta o passe aqui para Fabiano Souza, que nem fez um bom jogo ontem, não. Sendo bem sincero. Aliás, foi para Fernando Sobral esse passe, né? Fernando Sobral devolve aqui em Galeano. Galeano dá em Guilherme e Guilherme escora para Pedro Raul, mais uma vez, gol do Ceará, 4º gol dele, artilheiro da competição. Então, assim, velho, mais uma vez jogada com estrela de pé em pé do Ceará, que acabou dando certo. E por falar em Pedro Raul, olha isso aqui, eu sempre pago pela assistência. Nesse jogo, o bicho foi dobrado. Mugni e Guilherme vão receber o Pix. Não sei quanto é esse Pix, né? 5 mil, 2 mil, 3 mil, não faço a menor ideia. Se bem que isso não vai fazer grande diferença não para um cara que ganha mais de $500 mil por mês, né? Bom, mais uma vez, né, cara? Galeano participando, Pedro Raul carimbando no final da jogada, com bom posicionamento ele faz o 2-0 para o Ceará. Ali, basicamente, estava praticamente matando o jogo. Só que o Vasco tem Verrete. E se tu vacilar, tu sabe, a tromba vai entrar. O Ceará, num dos raríssimos cochilos defensivos no jogo, em cima de Verrete na marcação da dupla de zaga de Marlon e William Machado. O jogo 2-0, o caras deram aquela relaxada, num cruzamento da esquerda de Ryan. Verrete vai lá e pum, toma. Gol do Vasco na reta final do segundo tempo, já nos acréscimos. Ó, vacilo da marcação, Verrete ficou entre os 2 zagueiros e conseguiu cabecear com muita liberdade. Isso aí é um pênalti sem goleiro para Verrete, né? 2-1, Vasco diminui, poderia até empatar e no finalzinho do jogo o Ceará até tira uma bola ali na pequena área. Bom, no final das contas, o Ceará um pouco melhor do que o Vasco, mereceu vencer 2-1, traduz muito bem o que foi o jogo. Parabéns ao Ceará, boa vitória. Vamos ver agora como é que vai ser o desenrolar da competição, tá? Bom, tamo junto, estamos de volta mais tarde em vídeo, mais uma vez, só para finalizar aqui, Ceará é o terceiro colocado com 7 pontos, saldo de 2, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, campanha irretocável até o momento.
Valeu, gente. Abraço. Tamo junto.